vocês estarem aqui. Esta palestra é organizada por um grupo de área de projeto que se candidatou a este concurso do projeto Monito. Quero agradecer à Presidente da Câmara Municipal também a sua presença e muito obrigada. Como vocês aqui podem ver, nós vamos falar sobre a questão da exposição à radiação eletromagnética e esta palestra é realizada no âmbito do projeto Monito. Eu mais à frente tenho de explicar um pouco melhor o que é isto e como é que os vossos colegas chegaram até nós. Mas só para vocês terem uma ideia, isto é um projeto desenvolvido no Instituto de Telecomunicações, que é um laboratório de investigação associado ao Estado, e neste caso funciona no Instituto Superior Técnico, que é a Universidade de Engenharia na Universidade Técnica de Lisboa. Então, nesta palestra, o que é que vamos começar a falar? Estamos a falar em radiação eletromagnética, mas no que é que isto consiste? Muitos de vocês já têm essa noção, mas nunca é tarde demais, quando se começa a falar desta questão, falar do início, então vamos só falar muito simplificadamente do que é a questão da radiação e das ondas eletromagnéticas, porque é que nós não vemos ou o que é que acontece. Depois, este projeto foca especificamente a questão dos sistemas de comunicações móveis, ou seja, por exemplo, como é que funciona o vosso telemóvel. E nesse sentido, nesta palestra, vamos então focar nesta questão e também para vocês ficarem com uma noção mais específica de como é que, quando vocês pegam no vosso telemóvel, o que é que ele faz, como é que ele funciona. Depois estamos a falar de radiação eletromagnética, como é natural, tem-se a falar dos efeitos que existem ou não. E depois então vamos falar um pouco mais em pormenor das atividades que são realizadas no âmbito deste projeto Monito. Quando estamos a falar em radiação, todos nós temos a noção que existem várias fontes. Aquela que, à partida, sobressai são a questão das antenas, e precisamente aqui podem ver alguns exemplos de antenas de várias formas e feitios. E aqui estamos a falar de antenas não só de telemóveis, não só aquelas que nós costumamos ver em torres e que associamos a como sendo a telemóveis, que são estes painéis, mas estamos a falar também de antenas de emissão de televisão, de emissão de rádio, de emissão das polícias, dos bombeiros. Toda esta panóplia de antenas, digamos assim, são fontes de radiação. Depois também, ultimamente, tem surgido tem-se falado muito da comunicação social sobre a questão das redes de energia elétrica, precisamente também associamos como sendo uma fonte de radiação. Depois temos o caso do Sol. O Sol, como vocês sabem, é a nossa maior fonte de radiação eletromagnética. As fontes que eu referi anteriormente são fontes criadas pelo homem, mas existem várias fontes também de origem natural, como é o caso do Sol. E se nós estamos na nossa casa e se olhássemos, e esta é uma imagem que procura um pouco exemplificar a situação que as pessoas por vezes nem sequer, nós acabamos por não nos aperceber que realmente vivemos rodeados de fontes de radiação no nosso ambiente diário e em casa. Nós olhamos, temos aqui a zona da cozinha, não é? E conseguimos identificar logo uma fonte que todos nós sabemos, que é a questão do micro-ondas, não é? Nós sabemos que o micro-ondas, no seu interior, tem as micro-ondas e é esse o seu princípio de funcionamento. Depois também temos aqui vários equipamentos elétricos, e isto porquê? Porque quando nós estamos a falar deste tipo de equipamentos, o seu objetivo não é radiar, mas estando ligado a uma rede elétrica tem sempre perdas de energia e existe sempre campos eletromagnéticos associados, e nesse sentido nós acabamos sempre por também estar a contribuir para o nosso ambiente radioelétrico, digamos assim, não devido à questão de estarem a radiar, mas sim devido ao facto de existirem sempre perdas quando estamos a falar deste tipo de radiação. E depois temos aqui a televisão, e a televisão aqui acaba por ter dois propósitos. Quando nós estamos em casa, temos a televisão, tipicamente temos uma antena no topo do edifício, essa antena não está a radiar, mas isto significa que ela está a captar a energia que está a ser emitida por uma antena emissora de televisão. Ou seja, existe uma antena à luz, um emissor de televisão, que está a emitir, e a nossa antena simplesmente está a captar, e por isso nós conseguimos ver a imagem na televisão. Mas, mesmo na nossa casa, nós temos o comando, não é? Por exemplo, um comando deste género. Nós quando queremos fazer o zapping, nós estamos a levantar-nos e dirigirmos à televisão e carregar no botão, vezes em vezes se encontra para fazer o zapping. Não, nós estamos sentadinhos, muito bem, encostadinhos no sofá, e estamos a carregar no botão do comando. Ora, o comando não tem nenhum fio a ligar à televisão, pois não. É sem fios. Ora, sendo sem fios, sem ter um meio físico, significa que está a utilizar alguma forma de radiação eletromagnética para estabelecer essa comunicação. Por isso, mesmo no nosso ambiente diário em casa, às vezes não associamos como sendo uma fonte de radiação, mas a questão é que temos realmente várias fontes de radiação.
Depois também temos outro exemplo, que é o caso dos solários, e também aplicações médicas, como é o caso dos raios-x. Então, mas o que é isto da radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética é uma forma de energia que se propaga e transmite através de ondas e não necessita de uma infraestrutura física, digamos assim. Como vocês viram, existem várias fontes e uma delas, logo aquela que eu referi como sendo a maior fonte de radiação eletromagnética é o Sol, e nesse sentido sempre vivemos rodeados de fontes de radiação eletromagnética. Aquilo que acontece é que nós acabamos por não conseguir ver estas ondas, não é? Nós aquilo que conseguimos observar, sim, são os efeitos que advêm da existência dessas ondas, e por isso tem ali um exemplo que é o caso de uma imã a atrair um pedaço de metal. Nós não vemos, mas a verdade é que lá está, por isso é que nós conseguimos ver aquele fenómeno de atração. Então, se nós conseguíssemos ver estas ondas, aquilo que veríamos seria algo deste género. Vocês têm aqui a azul o campo elétrico e a vermelho o campo magnético, e é precisamente com a variação destes dois campos ao longo do tempo que nós temos então a onda eletromagnética. Isto seria aquilo que nós conseguiríamos, que deveríamos ver caso conseguíssemos ver estas ondas. Aquilo que acontece então é que quando nós estamos a falar sempre de eletromagnético, significa que temos o campo elétrico e o campo magnético, e precisamente estes campos, esta radiação eletromagnética vai estar sempre presente quando nós estamos a falar de um sistema de comunicação sem fios. Eu referi o comando da televisão, referi o comando, mas podem pensar numa coisa tão simples como o comando do alarme do carro. Quando estão a ligar também não existe um fio. Podem falar do vosso telemóvel, podem falar da internet sem fios em casa, tudo aquilo que vocês possam pensar que está a estabelecer algum tipo de comunicação e que não tem fio a ligar, significa que está a utilizar alguma fonte de radiação. Um exemplo mais prático para vocês será, por exemplo, a Wii, a PlayStation 3, que já os comandos também são sem fios, não é? Logo, está a utilizar alguma forma, está a utilizar as ondas eletromagnéticas para estabelecer a comunicação e está a utilizar uma fonte de radiação. Estas ondas têm algumas propriedades, algumas são muito intuitivas para nós, e precisamente aqui vocês têm um exemplo. Nesta imagem tem aqui uma antena, ou seja, uma fonte de radiação, e podem ver que à medida que se afastam da antena a intensidade vai diminuindo. Isto nós conseguimos ver, por exemplo, também quando pensamos no rádio. Estamos com um posto sintonizado, começamos a afastar e chega a uma determinada altura em que a intensidade do sinal já acabou e nós até acabamos por mudar de sintonia de estação de rádio que está sintonizada, precisamente porque nos afastamos de tal forma do emissor que a intensidade da onda que chega até nós já não tem qualidade suficiente para nós. Isto é um exemplo simples. Podem extrapolar para qualquer outra fonte de radiação, telemóvel, tudo o que seja. Depois, algo que nós também nos apercebemos é que quando vocês pegam no vosso telemóvel, vocês têm alguma preocupação em ver onde é que está uma antena para poderem colocar o telemóvel nessa direção. Não têm, não. Vocês pegam no telemóvel e querem a chamar. Desde que tenham uma indicação que têm a rede, querem a chamar, então se for marimbando, se a antena está a 5 metros, a 10 metros, se vocês conseguem vê-la, se ela está do outro lado do monte, não vos interessa nada disso. Então como é que vocês, não tendo a necessidade de ver a antena que está a emitir, vocês conseguem ter sinal e conseguem comunicar? Precisamente devido à existência destes fenómenos de reflexão e de difração, o que permitem que, virtualmente, em qualquer local, nós acabemos por receber o sinal, precisamente porque o sinal é refletido e difratado, e nesse sentido acabam por chegar as ondas até ao nosso equipamento e conseguimos então comunicar. Outro fenómeno também, quando nós falamos da questão das ondas eletromagnéticas, e esta é mais facilmente identificável quando vocês estão a falar ao telemóvel, é a situação de que diferentes obstáculos atenuam as ondas de formas diferentes, e precisamente aqui temos uma onda a incidir nesta parede sem janelas e consegue-se verificar que a partir do momento em que estamos lá dentro a intensidade da onda diminui significativamente e à medida que vamos entrando no interior ainda mais a onda vai sendo atenuada, e também podem comparar relativamente à situação em que não tinha qualquer obstáculo, porque realmente, se vocês forem a ver, esta cor que está aqui logo no início, passando o obstáculo, só começa a surgir aqui no final. Ou seja, aqui também entra a questão de, para além da distância que nós já vimos que atenua, também a presença de obstáculos. Estes obstáculos atenuam de formas diferentes e por isso vocês têm aqui este exemplo. Esta zona corresponde a uma janela e podem ver então que na zona da janela a intensidade da onda é maior. Isto acaba por ser intuitivo para nós porque
quando estamos a falar ao telemóvel e começamos a sentir que a chamada, não estamos a ouvir muito bem ou que a chamada está a querer cair, a nossa tendência é ou irmos para a rua, irmos para a janela, precisamente porque temos a noção que existe este fenómeno de atenuação. Então, estamos a falar em radiação eletromagnética e ondas eletromagnéticas. Esta figura vocês já devem conhecer, que é o espectro eletromagnético e aquilo que aqui se encontra representado. Então, são algumas fontes, como vocês sabem, cada fonte é caracterizada pela sua frequência de funcionamento. Daí nós temos aqui, por exemplo, as linhas de alta tensão nos 50 Hz, os emissores de rádio, o telemóvel. Existem diferentes tipos de radiação. Nós entramos aqui numa zona que é a zona das radiofrequências e é aqui que nós encontramos então os sistemas de comunicações. E à medida que vamos subindo na frequência, começamos a ver aqui lâmpadas incandescentes, máquinas de raio-x e elementos radioativos. E tipicamente vocês vão se aperceber, quando as pessoas ouvem falar em radiação, associam, têm uma conotação negativa, porque associam o quê? Associam esta questão dos elementos radioativos. Mas isto não é verdade e é preciso ter cuidado desta separação de radiação e de radioatividade por um motivo muito simples. Porque vocês repararem, têm aqui esta divisão. Esta divisão é muito importante. O que isto significa é que, quando nós estamos a falar de elementos radioativos ou de máquinas de raio-x, são um tipo de radiação ionizante. O que é que isto significa? Significa que tem energia suficiente para provocar alterações a nível molecular, que tem energia suficiente para provocar o processo de ionização. E é aqui então que nós temos os raios-x, elementos radioativos. Quando nós estamos a falar da restante tipo de radiação eletromagnética, que é uma radiação não ionizante, significa que elas por si só não têm energia para provocar então este processo de ionização. Por isso vocês podem ver que realmente é importante distinguir estes dois tipos de radiação e por isso é que confundir radioatividade com radiação, indicar que são sinónimos, não está correto e a questão acaba por ser esta mesmo que eu expliquei. Então, quando nós estamos a falar das radiofrequências, estamos a falar de um tipo de radiação não ionizante e, fazendo aqui um pequeno zoom, nós temos aqui alguns exemplos de sistemas que funcionam então nas radiofrequências, como eu vos disse, os sistemas de comunicações. Vocês podem ver aqui radionavegação, walkie-talkie, emissores de televisão, de rádio. Tem aqui uma distinção entre telemóveis de segunda geração e telemóveis de terceira geração, por um motivo também que vocês indiretamente associam, mas não têm bem a noção, se calhar. Quando vocês vão comprar um telemóvel, é-vos indicado que o telemóvel é dual band, tri-band, quadriband, não é? Isto significa o quê? Significa que o vosso telemóvel pode funcionar em bandas de funcionamento diferentes. Quando nós estamos a falar de um telemóvel de segunda geração, corresponde às bandas dos 900 MHz e dos 1800 MHz. Estas são bandas conhecidas, cada um destes sistemas, como eu vos disse, tem frequências de funcionamento próprias e neste caso, sendo de segunda geração, são estas as duas bandas possíveis.